será que as nossas orquestras, os nossos grupos brasileiros não estão executando obras novas? Será que o público brasileiro não tem o interesse de conhecer o que é produzido aqui dentro? A gente está interessado só na nossa música popular? Por que escolheu a escolha de ser executado lá fora? A nossa orquestra não está tendo uma campanha de divulgação e promoção. Como é que é a visibilidade? A visibilidade de compositores brasileiros não estão sendo feita aqui. A gente está sempre priorizando obras antigas, obras de compositores europeus. Não é à toa que hoje nós temos compositores brasileiros vivos que são executados lá fora do que aqui dentro. Com recepção maior do que talvez o que a gente tem aqui. Exato. Isso não é não sei se é culpa das orquestras, mas também de nós, brasileiros. Da cultura, né? Da recepção. Da recepção. Mas cabe sim à educação mudar esse ponto. A gente tem 2 críticas interessantes nessa obra, né? Exato. Tanto a política ambiental exato. quanto a cultural. Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast. Nesse episódio a gente continua a saga nas análises de obras do PAS1 da matriz de referência de 2026. As primeiras obras são as musicais e a gente tem aqui o maestro Thiago Francis com a gente. Bem-vindo, prof. Olá, Sofia. Olá, alunos. Tudo bem? Hoje é dia de Sinfonia da Floresta. Exato. Pessoal, muito interessante essa obra, porque nós estamos falando de música brasileira e de compositor brasileiro fazendo música europeia, mas também trazendo elementos daquilo que está emergente, daquilo que nós estamos discutindo nas emendas, nas discussões nacionais, internacionais. Tem um contexto político um contexto político, um contexto da ONU, né? Sobre a preservação da Amazônia, né? Preservação das florestas, né? E usando o quê? A música. A música como um meio de protesto, né? Não só uma obra musical, uma obra artística, mas é um grito, né? É um grito que as artes estão clamando, né? As artes estão falando, opa, é melhor a gente parar aqui, frear, vamos discutir o assunto além das rodas de conversa entre políticos. Como é que a arte se insere... Vamos trazer para nós, né? Para nós também, como é que a arte se insere nessa roda onde só políticos e pessoas especialistas tratam, mas como é que a arte vai trabalhar com a preservação da natureza. A gente fala de um compositor chamado Ricardo Takutian, deve estar certo essa expressão, Takutian, alguma coisa assim, porque ele é de origem armena, né? É um compositor brasileiro, mas ele tem família armênia. E ele é um dos grandes compositores brasileiros após Villa-Lobos, inclusive, porque Villa-Lobos ele traz o sentimento nacionalista, né, daquilo de pertencimento. Vamos explorar a música brasileira. Foi o que Villa-Lobos trouxe lá na Semana de Arte Moderna, de 1922. É um assunto muito avançado para os alunos do primeiro ano, né, porque no primeiro ano a gente está dentro dessa lógica do repertório proposto, né? Que nós estamos falando da Idade Média, do Renascimento. A gente está no começo da história musical. Bem no começo da história musical, né? Do Renascimento, Barroco, Idade Média. Aí vem um salto enorme dentro da música brasileira, entrando já no século XX, do próprio, da figura desse compositor e do período que ele pertence, que é geralmente um período que vai lá para o 3º ano do ensino médio. Ou seja, a relação pode ser muito mais para o âmbito político do que para o âmbito da história da música. Exato. Mas também tem uma ligação. Sim, o estilo de composição. O estilo de composição, exato, porque a gente está falando de uma sinfonia, né? Vamos tirar um pouquinho aqui nesse começo sobre florestas. Vamos falar da sinfonia, porque a sinfonia é um termo, é um gênero musical que nasceu lá atrás, nasceu no período barroco, nasceu com a Europa, né? Nasceu com os compositores europeus, exatamente nesse período que nós estamos falando da ópera, do compositor barroco que nós nos referimos lá atrás, da obra do Fatto per la notte di Natale de Corelli, né? Então é nesse período, porque o termo sinfonia é tocar junto, né? É algo que são instrumentos que tocam junto, com voz ou sem voz.
E é algo mais palpável, assim, pra gente ter tido contato ao longo da vida, né? Mais do que uma música barroca, uma ópera. Exato, porque sinfonia está dentro do nosso vocabulário, está dentro do nosso inconsciente, dentro do nosso... Até aquele que nunca ouviu falar de uma sinfonia, já ouviu falar, opa... Consegue entender para onde vai. Para onde vai. Qual é o grupo de instrumentos que tocam esse gênero, né? Ah, Quinta Sinfonia de Beethoven. Já ouviu falar. Já ouviu falar. Espera-se que. Espera-se, é verdade. A Nona Sinfonia de Beethoven, que é algo muito popular, está dentro do linguajar popular, né? Então, assim, a gente está juntando um termo que já está dentro do nosso repertório, agora a gente conecta com um termo político, com um assunto político, entrando com um compositor brasileiro que está vivo, né? E que leva a gente a alguma reflexão, né? Então, assim, voltando um pouquinho sobre Ricardo Takutian, né? Ele é considerado, depois de Villa-Lobos, um dos maiores compositores, inclusive para violão. Olha só. Né? Ele escreveu bastante para violão. Antes não existia... Assim, Villa-Lobos escreveu muita coisa para violão, porque antes o violão era um instrumento marginalizado. Ele não era explorado no âmbito de palco, era tocado sempre nas rodas de grupinhos, vamos assim dizer. Villa-Lobos, ele se envolvia com esses compositores, com essas músicas de periferia. Então ele trouxe esses instrumentos, principalmente o violão, para o palco principal. E o Ricardo, ele traz essa tendência também de compor para esse instrumento. Então, dentro do universo violonístico clássico, Ricardo contribuiu bastante. Né? E seu catálogo musical é vasto, que vai desde obras solos, né? É bom a gente entender o universo da cabeça, para onde vai a cabeça desse compositor, né? E ele não é só conhecido aqui no Brasil, mas também no exterior, né? Ele está muito ligado ao nosso folclore, à nossa música regional, à nossa identidade brasileira, o Ricardo. Então, é por isso que ele tem essa tendência a escrever algo politizado, né? Então, ele traz uma sonoridade bem característica da música brasileira. Então, ele explora a sonoridade das florestas, ele explora a sonoridade dos sons da floresta. Então, quando você pensa em floresta, você pensa na sonoridade que tem dentro da floresta, né? Os sons que o vento faz, o som dos pássaros, o som dos animais, né? E como é que o instrumento musical imita esses sons. Villa-Lobos, ele buscou isso também, né? Principalmente na sua obra chamada Floresta Amazônica. Também tem uma outra obra chamada O Canto do Irapuru, né? Que já é um pouquinho mais... Não sei se ela já apareceu no Paz. Já apareceu no Paz. Então, assim, o Paz trabalhou bastante o repertório de Villa-Lobos, mas agora ele já está explorando outros compositores brasileiros, né? Não só Villa-Lobos. Que é a pegada do Paz, que é a pegada para não é só Villa-Lobos. Nós temos, além, também Carlos Gomes já foi explorado. Né? Aqui no primeiro, a gente para conhecer, né? Botar a gente para conhecer nossos compositores. Então, não está só o Ricardo Takutian, mas também tem Guerra Peixe dentro do nosso repertório. Então, assim, agora entrando na obra, já falei sobre a sinfonia. A sinfonia nasceu... esse termo nasceu lá no período barroco, né? Mas no século XVIII, século XVII, século XVIII, no período clássico, que ela toma a forma que nós conhecemos e a forma que o Ricardo usa, né? Que a sinfonia ela é dividida em trechos ou em capítulos, vamos assim dizer, em partes. Geralmente são 3 e 4 partes. Então, os grandes compositores do período clássico que contribuíram para a formação e para a solidificação desse termo foram os compositores chamados Haydn. Todos conhecem o compositor chamado Mozart, é o Mozart, e Beethoven. São esses 3 compositores, essa tríade lá do período clássico. Os gigantes do período clássico, né, que contribuíram para a formação da sinfonia. Né? E contribuíram para que compositores que viessem depois a eles, né, transformassem a sinfonia nessas obras que nós vamos ouvir hoje, principalmente. Então, aqui, entrando na Sinfonia da Floresta,
Os movimentos, como eu já falei para vocês, né, lá atrás a sinfonia, a sinfonia é dividida em 4 movimentos. E cada movimento tem um andamento. O que é o andamento? É a velocidade, e essa velocidade está ligada diretamente ao sentimento que o compositor está querendo trazer. Uhum. Então, o movimento primeiro, geralmente, ele é mais rápido, alegre, para chamar a atenção. O segundo movimento, geralmente, é algo mais lento, mais contemplativo, ele é reflexivo. Então, é geralmente nesses segundos movimentos que o compositor quer trazer a crítica dele, para a gente parar, sentar e refletir. O terceiro movimento volta uma coisa mais festa, mais dança. E o quarto movimento é mais rápido, é algo de vingança, é algo intenso, de encerramento, ápice, de acabar. E entre os movimentos há uma pausa. Há uma pausa para a gente pensar, opa, acabou essa ideia, inicia-se a próxima, e assim vai até acabar a obra toda, né? Uhum. Então aqui, o movimento das florestas tem um nome das florestas brasileiras, mas é um manifesto pelo verde no mundo. Tá? Então, não fica restrito só às nossas florestas, mas a reflexão é política global, né? Global, de todas as florestas. Ela foi escrita um pouquinho da história, né? De curiosidade, inclusive, porque a gente acha que as sinfonias, elas foram compostas no século XVII, XVIII, XIX, e ali morreu, ninguém mais compôs, né? Mas no século XX, XXI, nós temos ainda esse mesmo movimento de novas composições e compositores vivos que estão contribuindo com a nossa história da música, né? Ela foi escrita em 2012, olha, agora. Em 4 movimentos para uma orquestra sinfônica. Orquestra sinfônica, ou seja, uma orquestra completa, né, que tem violinos, cordas, instrumentos de sopro, percussão. A estreia dela só aconteceu em 2013 e não foi no Brasil, foi na Espanha. Curioso, né? A curiosidade é isso. E ela foi composta também para orquestra e uma cantora, né? Uma soprano, né? Uma voz feminina, de um timbre soprano, significa... Detalhes técnicos importantes. Isso é importante, exato. É interessante que no primeiro ano já não fala sobre, não entrava nesse assunto sobre timbres vocais. E aqui já está entrando. O timbre vocal soprano, né? Temos 4. Lógico que temos outros timbres, mas os básicos. Soprano, mulher que canta agudo. Tenor, timbre tenor, homem que canta agudo. Baixo, timbre baixo, homem que canta grave. E timbre contralto, mulher que canta grave. Juntando essas 4 vozes, nós temos um coral a 4 vozes. Uhum. Só que para esta obra, o compositor escolheu um timbre específico, soprano, para mulher, que compõe a obra. Então, essa obra foi estreada em 2013. O regente, maestro Javier Castro, na cidade de Castilla de León, né? E lá teve uma recepção muito calorosa pelo público espanhol. Né? A gente achava, a Europa não aceita mais obras novas. Não, pelo contrário, eles estão sempre buscando o novo. E isso serve de exemplo para a gente. Né? Por quê? O compositor brasileiro fez essa estreia lá fora. Isso cabe também uma reflexão. Uhum. Será que as nossas orquestras, os nossos grupos brasileiros não estão executando obras novas? Será que o público brasileiro não tem o interesse de conhecer o que é produzido aqui dentro? A gente está interessado só na nossa música popular, nada contra, que música é música, a gente tem que apreciar de todos os cantos. Mas por que a escolha de sair, né? Por que escolheu a escolha de ser executado lá fora? Né? Aqui nós não temos essa produção, a gente tem que buscar essa informação, inclusive. Será que Brasília não tem a nossa orquestra? A nossa orquestra não está tendo uma campanha de divulgação e promoção. Como é que é a visibilidade? A visibilidade de compositores brasileiros não estão sendo feita aqui. Esse cabe uma reflexão. Não estou fazendo um julgamento, porque, inclusive, grandes orquestras no Brasil têm sua programação para música nova, para compositores novos. Porém, não é a sua
Não é ali a roupagem uma principal. frequência, não com frequência. Eu não consigo ver isso com frequência todo mês. Uma música nova, um compositor novo, uma obra nova. A gente está sempre priorizando obras antigas, obras de compositores europeus, e assim vai. Não é à toa que hoje nós temos compositores brasileiros vivos que são executados lá fora do que aqui dentro, né? Nova York... Com recepção maior do que talvez o que a gente tem aqui. Exato. Isso não é não sei se é culpa das orquestras, mas também de nós, brasileiros. Da cultura, né? Da recepção. Da recepção. Mas cabe, sim, a educação mudar esse ponto. A gente tem 2 críticas interessantes nessa obra, né? Exato. Tanto a política ambiental exato. quanto a cultural. E aqui fala, né? Por que lá a estreia foi lá fora e não aqui dentro, né? E também é da nossa educação. Olha só como o Paz está contribuindo para isso. E é o que a UNB quer, né? A UNB sempre traz novos artistas, tanto brasileiros quanto artistas que a gente não costuma ter tido contato. Exato. Ao longo do nosso crescimento. E artistas locais. Sempre. Locais, para a gente entender o que está acontecendo aqui dentro, em Brasília. Né? Porque Brasília nós temos produção musical muito forte. Nós temos a Escola de Música de Brasília, temos o Departamento de Música da UNB, da Universidade de Brasília. Nós temos projetos sociais acontecendo na cidade, nós temos artistas independentes, nós temos produções regionais que a gente não conhece. Então, o departamento, o PAS está contribuindo para essa divulgação dessas obras, desses artistas e etc. E além de contribuir para uma cobrança da UNB, né? Na formação do estudante que lá entra, ele tem que, pelo menos, ter consciência do que existe no Brasil para depois escolher para onde ele quer ir. Exato. A gente tem opções. Você foi apresentado, agora você faz o que quiser com o que você tem em mãos. Agora, voltando à obra, depois dessa leve crítica, né? A obra está dividida em 4 movimentos. O primeiro movimento chama-se Amazônia. Segundo movimento, Cerrado. Terceiro movimento, Queimadas. E o quarto movimento, Mata Atlântica. A Sinfonia das Florestas é uma obra... Interessante, Mata Atlântica por último, sendo o bioma mais desmatado, né? Mais desmatado, mas foi o primeiro. Justo. Quando os portugueses aqui no contato, né? chegaram, o contato foi com a floresta amazônica. Aqui já existia toda uma organização social funcionando. Mas na história contada pelos europeus, né? Foi o primeiro bioma de contato. Foi o primeiro... E hoje, o que está se pensando em salvar mais, tem sempre no assunto floresta amazônica, primeiro movimento. E esquece da floresta... Mata Atlântica meio que já foi, né? Já era. Matou. Né? Mas tem lá ainda alguma coisa. Como é que a gente pode recuperar? Né? Enfim, eu não sei por que o compositor colocou essa ordem, mas a gente pode deduzir, extrapolar um pouquinho. Mas pode ser a última como o auge. Né? A mais impactada. Exatamente. Por essa ideia da ordem dos movimentos de uma sinfonia, em que cada movimento tem um significado e um sentimento, talvez esse quarto movimento seja mais... Vamos chamar atenção para ele, que está precisando, porque está sendo desmatado, assim, sem controle, e daqui a pouco a gente não vai ter mais, né? E, enfim, a sinfonia é uma obra que guarda algumas referências da forma sinfonia, que eu já falei. Apesar de reportar-se às florestas brasileiras, é, na realidade, uma metáfora de todas as florestas no mundo que correm risco de desaparecerem. É a crítica global, né? Exato, mas a Mata Atlântica realmente está sendo a mais devastada, ou sobra muito pouco em relação às outras. Muito próximo do desaparecimento. Exato. Então, o texto, aí, nós temos um texto, né? Porque como nós temos uma cantora, de onde é que veio o texto para essa cantora cantar? Né? Veio do poeta Tiago de Mello, no primeiro movimento, e de Gerson Vale, no quarto movimento. São apresentados numa aura de dor e êxtase. Esse é o sentimento que o compositor traz com o auxílio dos textos desses 2 poetas. Né? O terceiro movimento, que são as queimadas, é quase uma denúncia contra o desmatamento e queimadas que degradam as nascentes fluviais, poluem o ambiente e ameaçam a biodiversidade.
Lembra que eu falei que o terceiro movimento geralmente é uma dança, é algo esperto? Uhum. Quando a gente fala em queimada, a queimada, ela é como se fosse uma... É o fogo, É a o filosofia do fogo, fogo é é a bem intensa, filosofia né? do fogo, que ela é intensa, ela é uma dança. Porque às vezes a dança é muito rápida e o fogo, se não for controlado, ele é muito rápido e toma conta de tudo. Então, se a gente for analisar como uma dança muito rápida, muito, né, pode ser o fogo, essa dança que está dançando, dando um baile em todas as florestas e acabando com elas, Uhum. né? Então, tá ali, o fogo tá no meio, entre os biomas, né? Tá bem aqui no meio. No terceiro movimento, ele pode queimar o Cerrado, ele pode queimar a Amazônia e, ao mesmo tempo, tá queimando mais próximo a floresta, a Mata Atlântica, né? Na questão geográfica. Já estou extrapolando até na minha análise em qual ponto esse terceiro movimento se encontra, de proximidade dos biomas, né? Porque quando você vê em queimadas, na época da seca, o cerrado é em destaque com a sua queimada, né? A floresta amazônica está queimando, mas o controle da floresta é mais úmida. O cerrado não é úmido. É característica do cerrado. É característica do cerrado. É um grande problema. É uma grande questão no desmatamento do cerrado. E a queimada ali, o terceiro movimento, está próximo dela, do segundo e do quarto. Vamos lá. No entanto, a obra é otimista. Ela não tem só uma questão de... Não é só crítica. Né? Ela fala como a floresta ela é capaz de se regenerar. Né? A gente... Nossa, e aí, assim, dando um pezinho na biologia, quando a gente fala do país, a gente está falando de ecologia e tem o estudo da sucessão primária e secundária, né? A gente já teve outra obra, a gente vai ter outra obra na Matriz que fala disso. Então, pode-se ter ali uma relação interdisciplinar muito bacana com biomas e com ecologia, ainda entrando aí nessa sucessão também, que é o poder de regeneração. E você que é professora de biologia, você entende disso, então não estou falando besteira aqui. Né? Então, a música, ela traz esse otimismo, né? Que também a volta, que existe sim a volta do bom senso, em que esse bom senso está pelas autoridades. As autoridades que governam o mundo estão sentando em rodas de negócios, em rodas de conversa, para poder falar o quê? Que pessoas comuns e pessoas com poder e autoridade têm o poder de pensar na floresta e como a floresta preservada é vida e sem ela, até clichê, né? É morte, né? É um clichê, mas isso é o óbvio, né? Durante a Covid, quantas pessoas ficaram dentro de casa, né? A indústria parou, tudo parou. Você viu que parte da nossa fauna, né? Voltou, né? Conseguiu tomar conta. Nós temos também uma história do próprio Sebastião Salgado, que ele conseguiu fazer... ele conseguiu recuperar todo o bioma de onde ele morava, lá em Aimorés, que ele plantou mais de 1 milhão de mudas, e aonde que era desmatado, hoje está uma floresta enorme. Restituída, pessoas comuns, né? Porque quando ele foi entrevistado, ele falou, isso aqui, eu sou uma pessoa comum, eu nasci nessa região. Inclusive, por curiosidade, minha avó também é dessa região. E minha avó estudou com Sebastião Salgado. Teve um casinho com ele lá atrás. Tem uma história lá com ele, minha avó e ele. E quando minha avó viu, inclusive, fotos da região, eu falei, nossa, minha região não era assim, não. Hoje tá floresta. Mudou completamente. Mudou. Então, assim, essa música traz esses elementos políticos, essas denúncias políticas e esse otimismo. Que é fácil a gente voltar, que ainda dá tempo de recuperar o que se perdeu, o que o fogo já consumiu. Tá certo, gente? Então, assim, o que eu tenho a dizer sobre essa obra é o que ela traz por trás, além do que a sinfonia é pra gente. O significado da música sinfonia. O que é o termo sinfônico? Mas é a questão de o que está extramusical. A questão crítica do que está sendo falado. A gente tem vieses muito, muito complementares aí, né? Termos técnicos, análise técnica musical, mas a gente tem uma política ambiental muito grande e a gente tem uma interdisciplinaridade muito grande. E temos também ano passado, que aconteceu no Brasil, né? A COP. A COP lá em Belém. Em Belém, né? Então, assim, tem muita coisa interligada, Sim. né?
Então, assim, a gente pensa, só políticos que se reúnem, só ambientalistas que se reúnem nessas grandes reuniões? Não. Lá também tem até uma participação do Ministério da Cultura, que esteve presente nessas reuniões para poder colocar a pauta da cultura com o meio ambiente, né? Ou seja, como a música faz parte do meio ambiente e que nada está fora desse assunto. Aqui está a prova. Obrigada por essa análise, Eu Thiago. que agradeço. Até a próxima. Até o próximo episódio, pessoal.